noite, né? Continuando nossa videoaula, agora sem a câmera que eu percebi que estava ligada nas duas videoaulas anteriores, né? A gente já viu a questão das animações, Float Animation, Color Animation, Bitmap e Bitmap List Animation, né? O resultado que a gente tem agora é essa brincadeira aqui. Né? Dando uma pausa um pouco na questão das animações, vamos ver a questão dos efeitos. Né? Essa questão dos efeitos é bem interessante, porque a gente tem vários efeitos que a gente tem disponível lá no Photoshop, acostumados a trabalhar com filtros, com efeitos que a gente aplica em imagens, que aqui no FileMonk a gente vai conseguir aplicar isso daí em tempo real, não só em imagens, mas nos componentes que o usuário vai clicar, que o usuário vai ler, que o usuário vai interagir. Tá? Como assim, né? Se eu pegar um outro botão, no botão 2 aqui, né? Eu posso aplicar um efeito. Eu tenho a Aba Effects só de efeitos, né? Mas eu posso aplicar um efeito, por exemplo, de glow, né? Um efeito de brilho, ou um efeito de inner glow, né? De brilho interno. Vou pegar aqui um inner glow, associar esse inner glow com o meu botão 2, e olha lá como é que ele cria esse brilho do lado de dentro da borda do botão na cor dourada, que é a cor que está aqui. Inclusive a cor dourada desse brilho pode ser animada. Olha a propriedade com o filmezinho aqui do lado. Ele pode começar dourado e pode ir mudando essa cor, né? Igual a gente fez com o nosso Color Box aqui, tá certo? Opacidade desse efeito, suavidade desse efeito, né? Então, se eu quiser que esse efeito fique mais forte, eu posso aumentar a opacidade aqui. Bom, 1 vai ser o limite pelo jeito, né? Se eu aumento a suavidade, ele tende a dispersar mais isso daí, né? Olha como que ele dispersa mais esse brilho para dentro do botão mais distante da borda, né? O Softness aceita valores maiores que 1, a opacidade não, né? A opacidade é de 0 a 100%, né? Não tem como deixar mais opaco do que 100%. Mas o Softness, né, que vai calcular essa distância aí, aceita valores, né, maiores que 1. Então, quanto maior o Softness, mais esse brilho se aproxima do centro do botão, né? Lembrando que isso aqui também pode ser usado trigger, né? Então esse efeito pode ocorrer no botão só quando o mouse estiver em cima, ou só quando o botão for pressionado, né? E assim por diante. Eu consigo atribuir efeitos para o botão, posso atribuir efeitos para label. Tem uma label aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco o texto para ficar mais visível. Então tem uma label, posso aplicar. Aqui tem uma lista de efeitos, né? Lembrando que isso daqui também é só questão de vocês irem testando, vendo as propriedades, acessando a ajuda do Delphi, que diz pra gente o que é cada propriedade, cada efeito, a proposta de cada efeito, tá? Mas, por exemplo, né, eu poderia pegar aqui um efeito blur, que também tem no Photoshop, que é aquele efeito de desfoque, que o pessoal gosta muito de usar em foto, né, para esconder a espinha, para esconder a imperfeição da pele, né, que muitas menininhas na internet. Então eu posso pegar um blur aqui, associo o blur com a minha label, e olha lá como que ficou totalmente desfocado o meu texto, né? Se eu diminuir o efeito desse blur, ele fica mais visível, né? Olha lá, totalmente. Deixa eu aumentar um pouco mais isso daqui, né? Ainda está pequeno. Então, de volta ao blur, né?
conforme eu aumento a suavidade do efeito, ele tende a ficar cada vez mais desfocado, olha lá. Até que vai chegando num ponto, né, que fica praticamente impossível de a gente ler o que é aquele texto. Lembrando que isso também pode ser animado. Eu aplico o efeito no componente e aí eu animo a propriedade softness, onde ele começa totalmente desfocado, com 0,6 e vai diminuindo, usando um float animation, né? Diminuindo até que chega a 0,01 e aí ele fica bem legível, né? Ou chegue a 0 mesmo, ele fica bem legível pra gente. O que está escrito ali, tá? Essa questão de usar a imaginação, né? Trabalhar com isso daqui acaba sendo bem simples, né? Além do blur, né? Um outro efeito legal que a gente pode aplicar para dar uma enriquecida no visual, né? É o shadow, um efeito de sombreamento. Então, se eu associar o meu sombreamento com o botão 3, olha como que ele faz o sombreamento. Parece que o botão está destacado, né, do formulário, para dar um efeito 3D, né? Parece que ele está saindo do formulário. E aqui eu controlo a direção da sombra, a distância da sombra, a cor da sombra, a opacidade, a suavidade da sombra. Então, quero mudar, eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele venha mais para cá, né? Então eu mudo aqui o ângulo, né? Acho que acabei mudando até demais, né? Mas eu mudo o ângulo da minha fonte de luz, né? Então, da onde que viria a minha fonte de luz? Nesse caso, a minha fonte de luz estaria vindo daqui para cá, ó. Da direita para a esquerda, um pouco de baixo para cima, né? Então, eu consigo mudar o ângulo aí, né? E, consequentemente, eu mudo a direção da sombra, né? A distância dessa sombra mais próxima, mais distante, né? Então, é como se eu estivesse afastando a fonte de luz ou aproximando a fonte de luz, né? Opacidade, suavidade, enfim, né? Tudo isso aqui pode ser animado também. Eu posso ficar fazendo essa sombra dançar aqui em torno do meu botão, né? Ainda, né? Só um último efeito para a gente poder visualizar, né? Pegando um outro image aqui, carregando a nossa imagem da bola, né? Eu posso aplicar aqui um efeito de ondas, né? Então é como se essa bola estivesse no fundo da piscina. Isso aqui tudo são efeitos que tem lá no Photoshop, a grande maioria, né? Então a gente aplica nas fotos, a gente pode aplicar componentes do fotos aqui. Então aplico o efeito de onda e aí ele vai distorcer isso daqui para mim. Tem o tamanho da onda, né? O wave size, ele vai estar habilitado ou não, né? Aí é mais questão de testando, de brincando com isso daí, tá? Tem um time aqui que conforme o tempo vai mudando, né? A posição dessas ondas vão mudando, apesar do tamanho ser o mesmo, né? Então é mais questão de brincando, experimentando, tá? Então é disso que eu estava falando quando eu disse que o FireMonkey é um framework voltado para desenvolvimento de aplicações visualmente ricas, né? É muito fácil animar não só imagens, mas componentes do nosso formulário, né? É muito fácil aplicar efeitos no nosso formulário. É muito fácil brincar com isso daí, tá? Então, espero que nessas 3 videoaulas tenha ficado mais claro a diferença entre os dois frameworks. Ainda não vimos nada para celular, né? Não fizemos nada para celular propriamente dito, tá? Mas espero que essas diferenças do VCL e do FireMon tenham ficado claras. Vocês tenham feito, né, igual eu fiz aqui, vocês tenham feito aí no computador de vocês também, usando as mesmas imagens ou imagens diferentes, se for o caso.
Na próxima videoaula a gente tem um exercício para praticar essa questão de animação, um exercício bem simples aí, só para vocês pensarem um pouco, né? Colocar um pouco o tic-tac para funcionar aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima.